Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Aqui trazemos ativos do Brasil e do exterior. E no vídeo de hoje nós vamos trazer uma análise histórica, inclusive de um livro recente que eu tenho lido, que mostra aí as principais ações com melhores retornos na Bolsa Americana. E a gente está olhando um horizonte de 70 anos. Então a gente vai passar por todas essas ações, avaliar o seu retorno histórico, atualizar também, né? O livro ele para em 2012, a gente atualiza o retorno histórico para depois de 2012, ver o que aconteceu com essas ações e no final a gente mostra aí quanto que seria uma carteira com essas ações e o retorno esperado para quem investir nessa carteira. Se o vídeo ajudar em seus estudos, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Vamos lá, então, trazendo a primeira empresa da lista, a Kroger. É uma empresa negociada pela ação KR em ABDR K1RC34 na B3, então você consegue investir nessa ação através da sua corretora no Brasil, por meio de uma BDR, né? Lembrando que BDR você tem que tomar cuidado principalmente com a liquidez da ação. Ela tem um dividend yield recente aí de 1,93, relação preço-lucro de quase 21, dívida por EBITDA em 1,28 e um ROI de 17%. É uma empresa que tem as marcas City Market, Bakers, Dillons, Fred Meyer, JC Food Stores. É uma rede basicamente ali de vendas de itens de alimentação, né? Um mercado, né? De maneira geral ali. Então ela tem várias marcas, né? De mercados ao longo dos Estados Unidos e é uma empresa aí que está desde aí de 1957, pelo menos, né, fazendo parte do SP500, né, então o índice do mercado americano. Então a gente vai ver o retorno dessa empresa também um pouco mais adiante. A outra empresa é a John Deere, empresa aí voltada para maquinários pesados, né, principalmente maquinários agrícolas, né, negociada ali com o código DE e DEEC34, a BDR no Brasil. Então, outra empresa que também você consegue investir diretamente na B3. A dividend yield de 1,3, relação preço-lucro de 14,6. Ela tem um patamar de dívida um pouco mais alto, né, 3,59, e um ROI de 35,7%. Né? Então, é uma empresa aí voltada para a área de maquinários pesados, principalmente máquinas agrícolas, colheitadeiras, tratores, né? Então, ela tem também é uma empresa aí que está, né, há muitos anos aí gerando bons resultados, seja pagamento de dividendos, a gente está olhando, né, tanto pagamentos de dividendos quanto valorização da ação, tá? Então é o resultado total da empresa. A outra empresa da lista é P&G, né, Procter Gamble, negociada com o código PG e PGCO34 no Brasil. A dividend yield de 2,3%, relação preço-lucro de 28%, a dívida em 1,09, é um patamar baixo de dívida, e um ROI de 27,6%. Aqui tem algumas marcas, né? Então temos Oral-B, Gillette, Ariel, Brown, né? Aquela marca de barbeadores, né? Pampers, Tide, sabão em pó, né? Itens de lavanderia, Always, Old Spice, então são algumas marcas, né? São marcas bem consolidadas no mercado, que estão há bastante tempo, então fazem parte aí do portfólio da P&G. A empresa seguinte, a Oneok, é negociada com o código OKE e O1KE34 como BDR, é uma empresa de fornecimento de gás natural nos Estados Unidos. Então, por isso, ela é uma empresa bem desconhecida aqui no Brasil. Né? Dividend yield é mais alto, 3,8 quase, relação preço-lucro de 21,8. Um pouco endividada, né? 4,62 é um patamar alto de relação dívida e EBITDA, e um ROI de 16,6%. A próxima empresa, a General Mills, ela é negociada com o código GIS e o G1MI34 com a BDR, dividend yield de 3,6%, relação preço-lucro de 14%, dívida líquida EBITDA de 3,28% e ROI de 27%. Né? Algumas marcas, né, a gente tem a Cheerios, a Yoki do Brasil, né, pertence a General Mills, Old El Paso, Häagen-Dazs, né,
Nature Valley e Blue Buffalo. São algumas marcas, né, que estão aí sob a General Mills. Então, são marcas também, né, bem conhecidas, principalmente do seu público. Né? Algumas não são tão conhecidas no Brasil, mas tem o seu público lá nos Estados Unidos, principalmente. Né? Então, é uma empresa também que tem gerado resultados consistentes historicamente. Agora vamos falar de mais uma empresa da área de gás natural, a EQT, né? Ela não tem BDR negociada no Brasil, né? Só ação nos Estados Unidos, dividend yield de 1,3, relação preço-lucro de 87, ele está bem esticado o preço dessa ação, né? A dívida por EBITDA em 5,07 e um ROI de 1,6%. Então, outra empresa da área de energia, né? Fornecimento de gás natural, lá nos Estados Unidos, né, mantendo aí um resultado consistente ao longo dos anos. Outra empresa conhecida, recente, né, teve na mídia recentemente por conta aí da pandemia, né, a Pfizer. A Pfizer negociada com a ação PFE, PFIZ34, a BDR, dividend yield de 6,6%, relação preço-lucro de 33%, dívida EBITDA de 5,9% e ROI de 4,6%. É uma empresa farmacêutica. A gente vai ver nessa lista ali de melhores resultados, temos também presença de empresas do setor farmacêutico, né? Gerando aí resultados consistentes há mais de 50 anos. Alguns produtos, né? Paxlovid, Ciagen, Vindagel, Nicotrol, a vacina do Covid, Viagra, são alguns produtos, né, voltados aí para tratamento de diversas doenças específicas, né? Então, a Pfizer é uma empresa aí que investe bastante em pesquisa de desenvolvimento, aquisição de outras empresas também, e tem mantido ali uma situação aí de resultados constante ao longo dos anos. Então, por isso ela entrou na lista, né? A empresa seguinte, a Hershey, né? Ela é negociada com o código HSY lá nos Estados Unidos e HSHY34, a BDR. Dividend yield de quase 3%, relação preço-lucro de quase 21%, a dívida EBITDA em 1,34% e 42% de ROI. Um bom resultado de ROI e a dívida num patamar bem baixo, né? Alguns produtos, né? O chocolate da própria Hershey's, a Kit Kat, né, bem conhecido aqui no Brasil, né, e alguns outros lá bem conhecidos do público americano, né, Skinny Pop, Twizzlers, Payday e outras marcas, né. Então, essa é para ter uma ideia aí do que a Hershey's produz e vende, né. Outra empresa que tem tido resultados consistentes e bons resultados no mercado americano é a Tutsi, né? Também é uma empresa da área de guloseimas, né, e doces de maneira geral, negociada com uma ação TR na Bolsa Americana, não tem BDR no Brasil. Dividend yield de 1,12%, relação preço-lucro de 24%, a dívida está num patamar negativo e o ROI de 10,8%. Aqui temos algumas marcas, né? A Tutsi, a Charms, Double Bubble, Junior Mints e Cellas. Então são algumas das marcas aqui dos doces produzidos por essa Tutsi. A empresa seguinte, para quem já passou pelos Estados Unidos, é bem conhecida, né? Você consegue ver ali farmácias, né, em vários lugares, né? A CVS, então negociada com a ação CVS na BDR CVS H34, dividend yield de 5,37%, preço-lucro está no patamar mais baixo de 12,44%, a dívida está alta, né, 6,69 o EBITDA dela, e um ROI de 6,7%. É uma empresa aí que tem uma distribuição, um número de farmácias bastante grande, eles têm planos também para clientes, né? E é interessante uma observação, né? Nos Estados Unidos as farmácias funcionam quase como um mini supermercado. Então você encontra muitas vezes produtos ali, né? Que você encontra aqui no Brasil normalmente só em supermercados, né? Então ela é um varejo aí um pouco mais amplo, tem uma capilaridade bastante grande, né? A gente encontra farmácias ali em todos os lugares, né? Então é uma empresa aí que tem uma rede bem relevante. Voltando agora para o ramo de alimentação, a gente tem a Kraft Heinz, então ela é negociada com uma
KHC nos Estados Unidos e KHCB 34, dividend yield de 5,09, relação preço-lucro de 27,75. A dívida por EBITDA em 4,81, ROI de 2,8. Algumas marcas, né, a Kraft, a Heinz, o Philadelphia, né, aquela marca ali de cream cheese, né, Quero, Plasmon e Lunchables. Então, a outra empresa do ramo de alimentação que consegue ali ao longo de mais de 50 anos ter resultados consistentes, olhando a valorização e o pagamento de dividendos. Está gostando do vídeo até aqui? Não esqueça de deixar seu like se você não for inscrito, se inscreva no canal, né? A gente tem também o nosso plano de membros, né? Sinta-se à vontade a dar uma olhada e ver se faz sentido para você. Outra empresa do ramo farmacêutico nessa lista aí do histórico das empresas de melhor desempenho, né, a Merck, negociada como MRK nos Estados Unidos e MRCK 34 na BDR, dividend yield de 3%, preço-lucro de 21%, dívida líquida em 1,31 EBITDA e ROI de 27%. Alguns produtos, né, Gardasil, a vacina BCG, Pneumoravax, Vaxelis e Zepati. Então, são produtos aí voltados para a área de saúde de maneira geral. Outra empresa da lista, essa bem conhecida no público brasileiro, especialmente, é a Pepsi, né? PepsiCo, negociada com a ação PEP e PEP B34, dividend yield de 3,36%, preço-lucro de 23%, dívida EBITDA de 2,39% e ROI de 47%, um bom ROI para a empresa. Alguns produtos, né, a gente pensa nessas empresas somente o seu principal produto, mas além da Pepsi, tem a Batatinha, Lay's, a Quaker, Gatorade, Ruffles, Cheetos, Lipton e aqueles preparados ali da Starbucks também são deles. Então, é uma empresa aí que tem uma gama de produtos bastante interessante, com marcas aí também bem conhecidas no mercado. Outra empresa agora do ramo farmacêutico é a Bristol Myers Squibb, a BMY, né, e tem uma BDR BMY B34, dividend yield de 4,3%, registrou prejuízo, então preço-lucro no negativo, ROI no negativo também, e uma dívida líquida EBITDA bastante elevada. Então, apesar de ela ter tido resultados históricos consistentes, né, não significa que ela esteja num bom momento agora, né? Os produtos Azactan, Breyanzi, Evotax, Orentina, Tamolid, entre outros, né? Então, essa empresa aí, acredito que da lista toda é a que apresenta aí, a única que apresentou prejuízo aí recentemente. Outra empresa bem conhecida aqui no Brasil, a Colgate-Palmolive, né? Então, negociada com código CL, na BDR Colg 34. Dividend yield de 2,1, relação preço-lucro de 26, dívida em 1,58 EBIT e o ROI bastante elevado, né? Provavelmente o patrimônio líquido dela está muito baixo proporcionalmente, e aí deu esse ROI bem elevado. Algumas marcas, né, todas aí bem famosas, né, Colgate, Palmolive, Protex, Sorriso, Speed Stick, Ajax, Pinho Sol, Fabuloso. Então são alguns exemplos de produtos aí, né, outra empresa aí que enche as gôndolas de supermercado, né, e tem uma gama de produtos bastante relevante. Já falamos da Pepsi aqui na lista, né? Vamos falar da sua concorrente direta, a Coca-Cola, né? Negociada com a ação KO e na BDR Coca 34. Dividend yield de 3%, relação preço-lucro de 26%, dívida EBITDA de 1,82% e ROI de 39%. Algumas marcas, além da própria Coca-Cola, Sprite, Fanta, Minute Maid, Georgia Coffee, Monster e Smart Water. Então, esses são os produtos ali, né, voltados aí para a área de bebidas, especialmente, né, e com uma gama bem grande aí de produtos. Estamos próximos do fim da lista aqui, né? Temos duas empresas agora, a Bolt do ramo de saúde, né, negociada como ABT na Bolsa Americana e a ABTT 34 na BDR. Dividend yield de 1,9, preço-lucro de 34, dívida EBITDA de 0,68 e ROI de 14,5%. A empresa tem aí entre os produtos a Ensure, o Pedialyte, Freestyle Libre
e CRTD, né? Alguns produtos aí voltados aí principalmente para o ramo de saúde. E a última empresa da lista, dessas listas de empresas aí que tem resultados consistentes há mais de 50 anos, é a Altria, empresa aí dona da Philip Morris, né? A ação MO, BDR MOOO 34, dividend yield de 7,2%, preço-lucro de 9, dívida de 1,56. O ROI está negativo, justamente aí seu patrimônio líquido está negativo, né? Alguns produtos e marcas, Marlboro, Lucky Strike, Enjoy, John Middleton. Inclusive fizemos recentemente, eu vou deixar o link aqui no vídeo, fizemos um vídeo específico dessa empresa, tá? Mas então vamos falar dos resultados dessa empresa. Então temos aqui um resultado desde 1957 até 2012, né, nessa coluna, e de 2003 a 2024. Então são 56 mais 12 anos, são quase 70 anos de resultados, resultados anuais. A campeã foi a Altria, né, em 57 ela se chamava ainda Philip Morris, né? Ela conseguiu um resultado de 19% em 56 anos e mais recentemente aí quase 11%. A Abbott, ela teve resultado de 15% e agora 12,7%. Coca-Cola 14% e resultado de 7% recente. A gente percebe ali que essas empresas de consumo, né, elas apresentaram uma redução do resultado recente, né, bem interessante, né? A Pepsi ainda manteve, né, ela historicamente é bem parecida com a Coca-Cola, mas ainda manteve um resultado um pouco mais próximo. Mas a gente percebe ali Coca-Cola e Colgate-Palmolive, por exemplo, né, apresentaram uma queda bem importante ali de resultado. A Heinz também, olha só, ela tinha 13,8 nos anos anteriores e nesse histórico recente 0,86. A CVS de 13 caiu para 2, a Tootsie Roll de 13 para 4, a Hershey's de 13 para 9, a Pfizer de 13 para 9, a EQT de 13 para 3,6, a General Mills de 13 para 7 e a Oneok, empresa de gás, ela apresentou uma melhora de resultado, né, de 13 para 14. A Procter Gamble foi bem estável, de 13 para 11 praticamente. A John Deere subiu de 12 para 15 e a Kroger de 12 para 15. Então esses foram os resultados, né, no histórico. Então o livro, né, usado aí como referência para essa lista, ele vai até 2012 e traz esse retorno anual até 2012 das diversas empresas. E aqui a gente fez a atualização dos valores. Lembrando, a gente está falando de retornos aí em dólar na casa de 10% ao ano, é um retorno bastante elevado, é um patamar muito grande, e considerando ainda, né, a realidade do Brasil, aqui pegamos aqui de 2012 até 2024, né, essa foi a variação do dólar, né, ele estava aqui na casa de R$ 2, e aqui foi só para cima, né? A gente teve aí momentos de pico, pandemia, né? A nossa crise aqui de 2015, 2016, mas mesmo assim, quando ele volta, ele não volta no mesmo patamar, né? O dólar, depois dessa crise aqui, nunca mais voltou próximo a 2,50, R$ 2. Assim como depois do Covid também, ele abandonou de vez aquela faixa ali de 3,50, 3,80. Então, realmente um bom incentivo para quem não tem ainda investimento dolarizado, né? Pensar nisso como alternativa. E aqui uma simulação, né? Se fôssemos comprar uma ação de cada, né? O investimento seria de quase $1.900 para um dividend yield aí, um dividendo anual de $51. Então, esse é o resultado aqui, né? O investimento considerando os dividend yield atual. Espero que tenham gostado do vídeo. Vou deixar aqui, inclusive, uma das fontes de informação foi o livro, né? Investindo em ações no longo prazo, do JJ Siegel. Uma recomendação de leitura, caso tenham interesse, né? Um livro bastante interessante, traz aí muitos dados, olhando com esse horizonte de longo prazo para o investimento de ações. Se você não é inscrito no canal, fique à vontade para se inscrever. Se não é membro também,
caso queira dar uma olhada ali na alternativa de se tornar membro do canal e assim ajuda a continuidade desse trabalho. Gostaria também de pedir, se você puder deixar um comentário, alguma sugestão, de repente até dentro dessa lista mesmo, né, de ações para uma análise futura, fiquem à vontade. A gente não consegue fazer logo de imediato, mas fica na fila aqui e com certeza a gente faz um vídeo futuro aí a respeito de qualquer uma dessas empresas. Muito obrigado e até mais.